Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Aqui é Danny Haifong. Como vocês podem ver, Patrick Henningsen está aqui para nos ajudar a analisar os acontecimentos mais recentes. Primeiro, começamos com uma reportagem do Financial Times dizendo que os Estados Unidos vêm fazendo mudanças significativas em sua postura militar no Oriente Médio. Isso inclui, por causa dos ataques iranianos, a necessidade de, como eles dizem, reposicionar soldados e militares da Força Aérea que antes estavam no Kuwait e no Bahrein, levando-os agora para locais mais distantes, como Jordânia, Israel e além. Donald Trump abordou essa questão durante uma conversa informal a bordo do Air Force One. E talvez seja difícil ouvi-lo, porque na verdade há muito silêncio. Lá vamos nós. Senhor, há uma reportagem dizendo que o senhor está retirando tropas dos Estados Unidos do Bahrein e do Kuwait. As tropas estão sendo retiradas do Oriente Médio. Senhor presidente, por quê? Não quero comentar sobre isso. Se você não ouviu, agora o Irã adotou uma posição muito mais firme. Apesar de todos os relatos que os Estados Unidos vêm divulgando, dizendo que o Irã está negociando com os Estados Unidos neste momento. O Irã disse, por meio de seu Ministério das Relações Exteriores, que isso na verdade não é o caso. E o Irã continua impondo seu controle sobre o Estreito de Hormuz, disparando mísseis de cruzeiro antinavio, contra um petroleiro na noite passada, que tentava atravessar aquele corredor de Omã. Patrick, agora os Estados Unidos vazaram para a imprensa que talvez tenham feito uma concessão nisso, dizendo que vão deixar aquilo permanentemente fechado, entre aspas, seja lá o que isso signifique. Mas o Irã não aceitou nenhum termo dos Estados Unidos. Mas como você interpreta esses acontecimentos? Passamos de ataques em escala de Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos supostamente lançariam com Israel no fim de semana, para o que parece ser agora uma mensagem muito confusa de recuo. O que você acha disso? Bem, depende em quem você acredita. Os figurões de Washington vão dizer que Trump foi, dissuadido desse ataque porque os Estados Unidos não têm equipamentos, não têm meios de se defender na região, e Israel também não. Tenho certeza de que há muita verdade nisso, do ponto de vista puramente logístico. Mas a questão é a seguinte: você poderia dizer que isso é o comportamento errático de Trump, como muitos afirmam. Mas, na verdade, isso só segue um padrão muito previsível de os Estados Unidos permanecerem engajados contra o Irã. Certamente a posição que eles têm para jogar na região fica cada vez mais fraca a cada novo ataque iraniano contra bases americanas na região. Não há dúvida sobre isso. Mas eles vão desistir, vão permitir que o Irã declare vitória, o que certamente fará, se os Estados Unidos não conseguirem cumprir nem uma pequena porcentagem de suas ameaças. E eu diria que a resposta é não. Mas os Estados Unidos precisam ganhar tempo. O governo Trump precisa ganhar tempo para se rearmar o suficiente e conduzir uma campanha de 10 a 14 dias, digamos assim. Quero dizer, se estiverem realmente desesperados, talvez uma campanha de 7 dias, algo assim. Mas uma campanha limitada. E eles precisam fazer isso sucessivamente, porque os Estados Unidos também têm de notificar o Congresso de que continuarão usando força militar contra o Irã e fazer isso fora da lei dos poderes de guerra. Então é exatamente o que Trump vem fazendo. Também é importante que o prazo de 60 dias do memorando de entendimento, o primeiro memorando, está vencendo agora. Isso significa que o Irã tinha uma moratória sobre a cobrança de taxas de navios que atravessam o Estreito de Hormuz. Isso fazia parte originalmente daquele acordo e vai expirar. Ou seja, não só os estreitos estarão sob controle iraniano, como eles vão cobrar taxas. E isso vai enfurecer muita gente. A parte financeira disso é realmente... é como uma ferida profunda, muito profunda, para o governo Trump, para o ego de Donald Trump, para todas essas alegações do Rubio de que isso é simplesmente um absurdo, que as pessoas não podem cobrar dinheiro nesses grandes pontos de estrangulamento do transporte marítimo.
Claro, fazem isso no mundo todo. Mas do ponto de vista de Trump, eles estão indignados porque ele está deixando dinheiro na mesa. É dinheiro que ele poderia obter, pelo menos em tese, impedindo que o Irã consiga arrecadar qualquer receita. Isso já seria suficiente. Mas seria muito pior se o Irã realmente conseguisse fazer isso por meios administrativos. Então o ponto é o seguinte: os Estados Unidos têm uma estratégia de longo prazo, que é enfraquecer e degradar as forças armadas e a infraestrutura do Irã, especificamente no que diz respeito ao controle do Estreito de Hormuz. Eles vêm fazendo isso, e vêm fazendo meio que sob a cobertura desses surtos intermitentes de negociações, de tentativas de fechar um acordo. Mas o problema é que todas as vezes que os Estados Unidos passaram por esse padrão de ameaçar uma aniquilação em massa e depois recuar, ou anunciar negociações de paz, ou anunciar que tem um acordo, usam isso como cobertura para lançar um ataque surpresa ou atacar o Irã. E isso poderia de fato acontecer. Sempre que Trump anuncia que estão avançando em direção a um acordo, o Irã sabe que é justamente nesse momento que precisa ficar em alerta máximo. Porque os Estados Unidos e Israel mostraram que usam negociações como cobertura para ataques, ou aliás, para assassinatos seletivos. Então acho que os iranianos estão plenamente cientes disso. Por isso, os Estados Unidos e Israel não conseguem mais usar o elemento surpresa que tiveram antes. Isso é muito desleal, aliás, e do ponto de vista da diplomacia entre Estados, não tem honra nenhuma. E isso reforçou a posição iraniana. Eles não têm absolutamente nenhuma expectativa de que os Estados Unidos algum dia cumpram qualquer uma de suas obrigações, qualquer tipo de acordo, por escrito ou não. Então isso só reforça essa percepção. Mas os Estados Unidos não vão assinar um acordo de paz com o Irã, certo? E não vão buscar nenhum tipo de acordo de paz, porque do ponto de vista dos Estados Unidos ou do governo Trump, um acordo de paz, ou qualquer acordo, significa a capitulação total dos iranianos. E os Estados Unidos precisam sair parecendo, sabe, claramente em vantagem de alguma forma, ou claramente tendo infligido danos graves, muito graves, ao seu adversário. E esse é o único tipo de acordo aceitável. Qualquer acordo em que o Irã mantenha o controle sobre o Estreito de Hormuz, esteja ganhando dinheiro ou esteja controlando e fiscalizando a navegação na região. Isso simplesmente será inaceitável para os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não conseguirem impedir isso, eles vão recuar e entrar em negociações de fachada. Vão fingir que estão trabalhando em alguma coisa quando não estão. E então vão se rearmar e reabastecer seus estoques. E Israel precisa ter o suficiente para se defender de uma barragem de pelo menos 2 semanas. E a posição iraniana é bastante clara. Eles também disseram publicamente que estão muito conscientes da situação política nos Estados Unidos e em Israel. Então, por que iriam querer dar munição para Netanyahu, para a direita radical, conseguir algum apoio ou ainda mais apoio dos centristas ou de quem quer que seja nas próximas eleições em Israel, convidando ou criando uma situação em que o Irã esteja lançando mísseis contra Netanyahu? Em Tel Aviv, da mesma forma, Donald Trump está buscando uma vitória, algum tipo de vitória que ele possa vender antes das eleições de meio de mandato. Então o Irã está muito consciente de que não deve entregar a Trump ou Netanyahu algo que eles possam usar para justificar algum tipo de movimento com o qual possam recuperar influência sobre a situação. É uma possibilidade remota para Trump, é claro. E para Netanyahu em Israel também. Mas o interessante é que, no último confronto que durou 2 semanas, ou seja lá quanto foi, 13 dias, não me lembro, Israel conseguiu ficar de fora. Então não teve custo para Israel e os Estados Unidos receberam todos os ataques em suas bases. Portanto, do ponto de vista israelense, essa é na verdade uma fórmula que pode funcionar.
Então eles ficariam muito felizes pelos Estados Unidos. Isso mostra o quão ruim é a situação em que Israel está, a ponto de estarem dispostos a sacrificar seu guarda-chuva de defesa fornecido pelos Estados Unidos. Nesse aspecto, é uma situação muito grave, bem diferente de como as coisas estavam há um ano, ou mesmo há 6 meses. Então, com a situação se deteriorando, talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais os Estados Unidos pressionavam tanto a Arábia Saudita a atacar o Iêmen e também o Iraque. Porque o conflito claramente se expandiu na última semana, envolvendo o Iraque, o Mar Vermelho, o Iêmen e também a Ucrânia, que se juntou para atingir um navio iraniano no Mar Cáspio, estendendo esse bloqueio para o norte, assim como para o sul. Então os Estados Unidos podem lançar mão do blefe do bloqueio mais uma vez, depois recuar e dizer que estão negociando, ameaçar bombardear. Eles ainda podem, de certa forma, jogar esse jogo, mesmo tendo perdido o uso operacional de muitas dessas bases. Também podem pressionar seus aliados. Têm controle total sobre a Arábia Saudita e muita influência sobre o governo iraquiano e todos os estados do Golfo, porque todos estão no sistema do dólar. Então, os Estados Unidos ainda têm uma influência enorme. A situação é ruim, reconhecidamente, para os Estados Unidos na região e para Israel. Não é boa. Mas eles ainda têm muita influência sobre todos os estados do Golfo, mesmo que talvez não estejam tirando muito proveito de suas bases militares. Então esse presidente não tem escolha. Ele já investiu demais nisso. Ele está metido nisso. Donald Trump não consegue sair dessa. Não vai haver abraço coletivo com os iranianos. Isso não vai acontecer. Não haverá tratado. Nenhum tratado de paz está a caminho, nem durante este mandato, nem durante este governo. Isso não vai acontecer. Haverá manobras de distração, haverá anúncios, haverá alegações. Eles podem até voltar a Islamabad ou a algum outro local por alguns dias. Mas no fim das contas, Israel foi categórico. Não haverá acordo de paz com o Irã. Eles precisam dos Estados Unidos de uma forma ou de outra para fazer o trabalho pesado, receber os golpes e assim por diante. Então é mais ou menos isso. Não vejo grandes mudanças nessas relações. Só vejo isso se arrastando com uma posição cada vez mais fraca, progressivamente mais fraca, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Patrick, algumas pessoas estão dizendo que seu microfone pode estar um pouco baixo. Se você puder aumentar só um pouquinho o volume, seria ótimo. Só para garantir que todos consigam ouvir. Mas vamos continuar, e eu também vou tentar ajustar. Vou aproximar um pouquinho mais, desculpe por isso. Não. Tudo bem, sua voz está bem clara para mim. Acho que esse é um ótimo ponto. Eu nem tinha pensado, e acho que pouca gente está pensando, nessa conexão sobre o motivo de a Arábia Saudita ter entrado. Mas Israel tem sido relativamente contido, embora tenha concentrado sua ira no Líbano e em Gaza. Ainda assim, essas operações, em retrospectiva, no quadro mais amplo, também diminuíram desde o chamado período do Memorando de Entendimento. Mas eu queria trazer isso e perguntar o que você acha, porque os países do Golfo supostamente tiveram um grande papel em conter o desejo de Trump por ataques massivos contra o Irã. Segundo o The Wall Street Journal, os estados do Golfo estão cada vez mais frustrados com o que vem como uma estratégia inconsistente dos Estados Unidos em relação ao Irã. Eles temem que um conflito prolongado os deixe expostos à retaliação do Irã. E foi a Arábia Saudita que pediu a Trump que priorizasse a diplomacia e a desescalada, enquanto os Emirados Árabes Unidos disseram que queriam uma postura ainda mais dura de Trump em relação ao Irã. Agora foi isso que Trump acabou de declarar hoje. Ele disse que a liderança iraniana é inacreditavelmente dissimulada. Eles pedem uma reunião e alguns diriam, imploram para que as conversas comecem. E então continuam com a mesma ladainha de sempre, dizendo que o Estreito de Hormuz será controlado com firmeza por eles, quando já está completamente sob controle da Marinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma muralha de aço. Nada chega ao Irã, a menos que nós queiramos. E nada passará.
a menos que se alcance um acordo ou uma rendição total. Queiram admitir ou não, na verdade estamos falando de uma solução para um problema que eles causaram bemexer décadas. Então, esse é o mais recente relato de Trump sobre o conflito. O que você acha disso? E em especial, dos estados do Golfo também, porque eu acredito, e já ouvimos essa história antes, que eles estavam muito preocupados com o que aconteceria se os Estados Unidos atacassem e se Israel tentasse atacar a infraestrutura de energia do Irã, a infraestrutura petrolífera. Já ouvimos isso antes, e eu sempre fico um pouco em dúvida sobre que tipo de influência os estados do Golfo realmente têm sobre os Estados Unidos, em comparação com o contrário. Então, o que você acha disso? Bem, o tweet dele apenas reafirma, de certa forma, a maior parte do que eu disse antes. O governo não mudou em nada. Eles não estão enxergando a realidade. Isso é só um jogo. Quanto aos estados do Golfo, eu não acho que a influência vai na direção oposta. A pressão vai na direção oposta. Os Estados Unidos têm controle total sobre esses regimes, e eles existem à mercê das potências ocidentais. Ponto final. Então eles vão fazer o que lhes mandarem, podem reclamar. Podem fazer algum apelo, tipo, isso não é bom para nós. Talvez consigam fazer lobby para adiar alguma coisa ou outra. Mas no fim das contas, esses regimes não estão em posições permanentes, certo? Eles foram criados pelo Império Britânico e provavelmente em algum momento terão deixado de ser úteis para as potências ocidentais, certo? E quando isso acontecer, seria muito fácil encerrar uma ou mais das monarquias do Golfo, certo? Muito fácil. Bastaria um golpe militar. Muito direto. Extremamente fácil. E talvez encontrar um primo ou, sabe, algum outro membro da realeza ou um general, certo? Um marechal de campo e pronto. E seria muito fácil fazer com que eles tendassem em ter boas relações com Israel, incluindo a normalização. Então isso muito bem poderia acontecer em algum momento. O projeto do Grande Israel não é letra morta, e é disso que se trata. O projeto do Grande Israel busca fazer de Israel o centro financeiro e energético da região, basicamente definindo o destino, o controle e assim por diante. Então eles poderiam facilmente remover qualquer uma dessas famílias reais e qualquer um desses estados. E os Estados Unidos e Israel poderiam, na prática, assumir o controle do setor energético desses países. Isso muito bem poderia acontecer. Seria muito fácil arquitetar isso ao longo de um ano. E você poderia manter ali um ditador militar indefinidamente. Quer dizer, olhe para Sisi, no Egito. Ele vai morrer no cargo. Então o Egito é o modelo ideal para reprimir o nacionalismo árabe, criar a normalização com Israel e ter um Estado cliente obediente que faça o que lhe mandam. Basicamente seria permitido que tivesse um exército, mas serviria aos interesses dos Estados Unidos. Então não acho que isso esteja fora de cogitação. E se o Irã fizer metade do trabalho de destruir a capacidade dessas famílias reais de manter o controle total ou sua posição geopolítica, os Estados Unidos e Israel podem entrar em cena a qualquer momento e, sabe, oferecer uma, entre aspas, mão amiga. Quero dizer, estamos chegando a um ponto em que talvez vejamos muitas das coisas que eram ocorrências regulares nos anos 70 e até nos anos 80 e depois. Ou seja, assassinatos de chefes de Estado, grandes golpes, coisas assim, mudanças reais de regime. Isso já aconteceu antes. Vai acontecer de novo. E eu diria que no atual ambiente de instabilidade na região, essa é uma forma de as potências ocidentais ainda manterem algum controle sobre partes da região, sem terem de ocupá-la fisicamente. E acho que isso seria, do ponto de vista de Washington e da CIA, muito prático. Para Israel, isso seria o ideal. Então, se eles não colaborarem, se não fizerem exatamente o que eles mandam fazer, e a Arábia Saudita está enrolando em relação aos acordos de Abraão. Na verdade,
Isso é uma ameaça existencial ao regime, porque eles nos Estados Unidos, pelo menos nos próximos 2 anos, enquanto Trump for presidente, vão pressionar fortemente por isso. E já pressionaram. E acho que essa foi a influência que eles tentaram usar quando os pressionaram a enfrentar o Ansar Allah, os Houthis, nessa questão. Eles acenaram com o acordo nuclear diante dos sauditas, como dissemos antes, e então, rapidamente, como Trump costuma fazer, retiraram a proposta e apresentaram novos termos. Não, vocês podem ter este acordo de enriquecimento nuclear e nós vamos fazer isso, mas vocês têm que assinar os acordos de Abraão, entende? Trump adora fazer isso no meio das negociações, ou simplesmente anunciar. Então os sauditas estão completamente na defensiva. Pode ter certeza disso. E eu diria que ainda pior, alguns dos outros estados, como Kuwait e Bahrein. Os Emirados Árabes Unidos são um projeto de colonização israelense muito bem sucedido. Eles se saíram muito bem ao criar basicamente o que só pode ser descrito como Israel Oriental nos Emirados Árabes Unidos. Eles têm controle total, eu acho, provavelmente operacional de muitas maneiras sobre aquele país. Mas não conseguiram esse nível de penetração em alguns dos outros estados. Então vamos ver. Quer dizer, isso parece ser o que acabou se confirmando quando se trata dos Emirados Árabes Unidos. Sem dúvida. Vemos isso quase toda vez que há uma escalada. Parece que os Emirados são o único país que não está preocupado bastante com o futuro de seus ativos energéticos, além de tudo mais que eles têm acontecendo por lá, a ponto de apoiar abertamente ataques dos Estados Unidos. Mas eu queria saber sua opinião sobre isso, Patrick. Considerando essa reportagem do Financial Times, de que os Estados Unidos moveram muitos de seus ativos, muito do seu pessoal, cada vez mais para o oeste, para fora do alcance dos ataques iranianos, eu fico me perguntando se, ou talvez na verdade, eles não tenham saído do alcance dos ataques iranianos, mas tenham se afastado mais deles. Isso importa, porque alguns disseram que essas bases são, de certa forma, bodes expiatórios para os Estados Unidos e Israel, de qualquer maneira. Mas, ao mesmo tempo, Kuwait e Bahrein serviram nessa última escalada basicamente como o centro das operações fora da Jordânia. E a Jordânia também. Mas fora da Jordânia, esses dois países foram o centro de onde esses ataques eram conduzidos, às vezes a partir de lançadores como os HIMARS, diretamente do Kuwait. Então, Naman, Ithakas. Does this matter, and if it does, why? A questão importante, quero dizer, a expansão disso para a Jordânia, o Reino da Jordânia, eu acho que é enorme, porque a Jordânia é a estrutura de defesa mais importante diretamente para os israelenses, em qualquer tipo de salva de mísseis. Muito importante. A outra é o Iraque, especificamente o Kurdistão iraquiano. E os Estados Unidos e Israel têm tido acesso irrestrito ao Kurdistão iraquiano. A CIA tem conseguido montar ali o que quiser. Os franceses, outros países europeus da OTAN, também estão envolvidos em atividades clandestinas e, sabe, no que quer que sirva como base de operações para ataques terroristas no Irã. E o Irã tem, muito discretamente, pelo menos isso não recebeu cobertura da mídia no Ocidente, atacado diferentes alvos e instalações em Erbil e nos arredores, e na região do Kurdistão, o Kurdistão iraquiano. E isso foi essencial para os êxitos anteriores que os Estados Unidos e Israel tiveram ao atacar o Irã. É muito importante. É crucial, porque também se conecta à Síria ocupada pelos Estados Unidos, as áreas sobre as quais os Estados Unidos têm, por assim dizer, controle operacional na Síria. E isso se liga às colinas de Golã, passando por Al-Tanf, na Jordânia, entende? Então eles têm o que se poderia chamar de Corredor de Davi. E além da Síria, basicamente uma verdadeira pista de decolagem para lançar ataques contra o Irã. E foi isso que a derrubada do governo Assad na Síria. Esse era o principal objetivo de Israel.
E foi por muito tempo. Os israelenses sabiam que para conseguirem confrontar o Irã com sucesso, junto com os americanos, uma série de peças de dominó teria de cair primeiro. E uma das principais era o colapso do governo de Assad e do governo Baatista na Síria. Então todos que comemoravam que Assad tinha de sair, inclusive especialmente os da chamada esquerda liberal, basicamente estavam no Ocidente até mesmo trabalhando para Israel. Eles também cooptaram muitos palestinos que basicamente carregaram essa bandeira por anos. Então eles estão defendendo Israel. Muitos deles agora estão fazendo meia-culpa, perceberam o erro que cometeram. Mas dá para ver só do ponto de vista estratégico como isso é óbvio. Então tudo isso está sendo degradado agora. E o Irã tem sido muito paciente ao eliminar, de forma específica, alvos altamente estratégicos, sendo criterioso na seleção desses alvos. E eles não estão fazendo as coisas apenas por efeito simbólico. Tem sido tudo muito estratégico. Portanto, o que eles conseguiram alcançar é bastante notável. Os iranianos conseguiram degradar, em primeiro lugar, o amplo guarda-chuva, ou perímetro de defesa que dá profundidade estratégica ao Estado de Israel. E essa profundidade estratégica vem dos estados ao redor, chegando até o Iraque. Então, ao degradar gradualmente todos esses elementos, incluindo todas as bases dos Estados Unidos no Golfo, e ao tornar mais difícil usar essas diferentes posições e recursos, isso deixa Israel, antes de mais nada, mais indefeso, e também torna mais difícil lançar ataques contra o Irã. E então o golpe final do Irã é o controle, ou pelo menos o controle operacional do Estreito de Hormuz. Porque a estratégia de longo prazo deles é muito clara. No futuro, eles não vão querer que destroyers, navios de guerra ou recursos navais dos Estados Unidos transitem por ali rumo ao Golfo Pérsico. Ponto final. Não só isso. Só o rearmamento de todas as bases deles e o reabastecimento de todas essas bases, não por navio, não passando pelo Estreito de Hormuz. Então essa é a realidade. E isso significa, sabe, o pânico de gente como Pete Hegseth, que entrou no cargo com todos esses diferentes recursos, todas essas posições, meios e capacidades. E aqui estamos nós, sabe, chegando a 2 anos de governo, e ele não tem nada. Nenhuma fração disso. Agora o Pentágono está fazendo coisas ridículas. Pete Hegseth tem esses tipos de lampejos públicos e vai até as tropas dele dizendo: nossas tropas vão elaborar opções criativas para punir o Irã. Nossas tropas. Temos tanta inovação entre nossas tropas, nossos guerreiros. Vamos fazer com que nossos guerreiros criem algumas opções criativas para punir o Irã. Estamos falando de crimes de guerra. Mas dá para ver nisso um puro desespero. Donald Trump não tem cartas na mão. Os Estados Unidos estão ficando sem cartas. Eles ainda podem continuar jogando esse jogo, como vimos com o bloqueio no Golfo de Omã, no Mar Arábico. Podem continuar jogando esse jogo. Podem usar Israel e outras bases nos arredores como pontos de apoio. Podem utilizar Djibouti e alguns outros lugares. Podem até lançar ataques a partir da Europa, com missões de bombardeio. Então nada vai impedir os Estados Unidos de fazer qualquer uma dessas coisas. Mas eles não vão conseguir realizar o tipo de operações abrangentes ou combinadas que realizaram antes. Isso não existe mais. E por isso eles ainda têm influência sobre os iraquianos, com o controle dos Estados Unidos sobre a economia deles, por meio do dólar, assim como sobre a Arábia Saudita e os outros. Eles têm tudo isso. Mas sabe, os retornos estão diminuindo. Diminuindo drasticamente para os Estados Unidos, em termos da força que conseguem projetar na região. De novo, isso não vai impedi-los de fazer ataques aéreos, vários ataques direcionados. Eles têm muitas opções de ataque à distância que podem usar, mas não têm volume de forças e não conseguem sustentar isso por um longo período. Eles não vão voltar àqueles níveis, aos níveis anteriores a 28 de fevereiro, por muito tempo. Ou eu diria, até aos níveis de antes de lançarem a guerra contra o Iêmen.
Naquele momento, os Estados Unidos provavelmente estavam plenamente abastecidos para os níveis em que conduzem guerras. Mas entre a longa guerra contra o Iêmen, a Guerra de Janeiro, a Operação Martelo da Meia-Noite e também, é preciso lembrar, o fato de terem gasto muitas munições defendendo Israel enquanto Israel era bombardeado em junho de 2025. A Operação Martelo da Meia-Noite, ou seja lá como for, durou relativamente pouco. Mas os Estados Unidos já estavam totalmente envolvidos antes disso. E houve também todos os ataques com mísseis da verdadeira promessa contra Israel. Isso esgotou enormemente os estoques dos Estados Unidos em 4 ocasiões. As pessoas não se lembram disso, mas as Forças Armadas dos Estados Unidos estavam totalmente envolvidas durante todos aqueles períodos. Só quando começaram a receber a retaliação contra as bases americanas, depois de 28 de fevereiro, é que isso realmente ficou claro. Um problema realmente grave para os Estados Unidos agora é que eles têm apenas uma pequena fração da presença militar na região. Então isso representa uma perda histórica para os Estados Unidos no campo militar, uma derrota histórica absolutamente humilhante para a América. Mas, de novo, isso não vai impedi-los de continuar realizando algum tipo de operação de baixa intensidade, pontuada por surtos de agressão, enquanto conduzem, paralelamente, uma espécie de negociações falsas, de vez em quando. Os Estados Unidos, sabe, o corredor do meio, os Estados Unidos não vão permitir um corredor do meio russo-iraniano-indiano. Simplesmente não vão. Isso lhes deu uma boa desculpa para interromper esse projeto. Zelensky entrou na história para desempenhar seu pequeno papel ali. Foi uma espécie de tiro de advertência para os russos e os iranianos e, de forma mais ampla, para a rede do cinturão e rota da China. Os Estados Unidos continuam comprometidos em descarrilar, sabotar e interromper isso de todas as formas possíveis. E têm sido muito bem-sucedidos nisso, ao destruir investimentos chineses na Líbia. Esse foi um dos subprodutos da guerra contra a Líbia e da derrubada de Gaddafi. A China teve uma perda enorme. A China também sofreu uma grande perda com a operação da CIA e de Israel para criar uma guerra civil no Sudão e dividir aquele país em 2. Cortando investimentos chineses gigantescos em petróleo no sul. Isso custou muito à China e realmente interrompeu grande parte do progresso que ela vinha fazendo na África Oriental. E poderíamos continuar e continuar. A Venezuela também é uma perturbação, e de uma forma mais ampla, você poderia dizer, da nova rota da seda chinesa, que passa pelas rotas da América Central e da América do Sul. Então essa é uma estratégia de longo prazo. Ela não vai parar, vai continuar. O projeto do Grande Israel. Os Estados Unidos não vão impedir as ambições de Israel naquela região, porque isso servirá à hegemonia dos Edzuentes. Portanto, eles ainda têm várias frentes em andamento, em todas essas prioridades geoestratégicas de longo prazo, que também estão delineadas em O Grande Tabuleiro de Xadrez, de Zbigniew Brzezinski, publicado em 1997, sob a ideia geral de impedir o surgimento de concorrentes à altura, potenciais concorrentes à altura no pós-Guerra Fria. E o Irã é um desses concorrentes, assim como a China, assim como a Rússia, assim como qualquer outro que possa surgir, seja como outro concorrente de igual peso ou como aliado dos outros 3. Então, sabe, não vai haver tão cedo uma epifania nos Estados Unidos ou em Washington em que eles digam: meu Deus, o erro dos nossos caminhos. Não é assim que um império deve sair de cena. Vamos simplesmente fazer isso de uma forma mais elegante. Isso não vai acontecer. Eles talvez tenham que admitir derrota por desgaste. Não vão admitir isso publicamente, mas se for uma guerra de desgaste, o Irã está numa posição muito mais forte. Todo mundo pode concordar com isso. Assim como na Ucrânia, a Rússia está numa posição incrivelmente forte. Mas o Irã ainda
Se conseguir bloquear com sucesso o acesso militar dos Estados Unidos ao Golfo Pérsico, isso será, eu acho, uma mudança global no jogo geopolítico. Da mesma forma, se a Rússia, de modo semelhante, se conseguir bloquear Odessa e tomar Odessa como uma nova região, isso muda o jogo, muda permanentemente o cenário geopolítico. Eu diria que isso é o fim da OTAN, de fato, do flanco sul. Então, há algumas semelhanças no que estamos vendo se desenrolar aqui, The Wailing, em termos da importância dos desafios que o Irã enfrenta e dos desafios que a Rússia enfrenta. Sim, ótimos pontos. E há também outros fatores em torno da situação entre o Irã e os Estados Unidos. E há o fato de que, como você disse mais cedo no programa, Patrick, isso se tornou muito claramente uma guerra regional, com a Arábia Saudita agora envolvida no que é um contracerco do Iêmen, depois de múltiplas escaladas sauditas contra o Iêmen. Eu não vou dizer israelenses, mas acho que não está tão longe disso. E agora, segundo a Reuters, os petroleiros sauditas, aparentemente, estão navegando ao redor do continente africano, e bem rapidamente, em vez de usar o estreito de Bab el-Mandeb. Então, é quase como uma velha aula de história, quando exploradores navegavam ao redor do continente africano. Mas agora são navios-tanques sauditas fazendo isso, porque temem uma retaliação do Iêmen. O relatório também disse que alguns estão conseguindo passar, mas a maioria não. Então, talvez isso seja, por si só, uma medida de escalada por parte do Iêmen. O que você acha disso? Onde tudo isso se encaixa? Você disse que a geopolítica está mudando. Bem, não são apenas o Irã e os Estados Unidos, ou os Estados Unidos, Israel e o Irã, que estão envolvidos nessas mudanças. Parece que toda a região e, consequentemente, o mundo estão sendo significativamente impactados por tudo isso. Bem, tudo isso são apenas pequenos exemplos, e são evidências que apontam, de modo geral, para o que normalmente seria uma tendência preocupante. Países com economias modernas e relevantes, como o Reino da Arábia Saudita, deixarem de tomar decisões com base no que faz sentido economicamente. Em vez disso, vão tomar decisões baseadas, no fim das contas, na necessidade de se adequar ao que os Estados Unidos querem. Desviar o transporte marítimo pelo Cabo da Boa Esperança não é bom, não é sustentável, aumenta o tempo, aumenta os custos. Pode ser, sabe, uma situação temporária. Talvez eles enxerguem dessa forma. Mas não seria mais rápido e prático fazer o que eles já vinham fazendo, que é manter um armistício com Ansar Allah? Então, por que não podem? E isso mostra o dilema específico em que a Arábia Saudita se encontra. Eles não estão no controle. Não estão tomando decisões que pareçam racionais. Quero dizer, o suposto ataque a Abqaiq, que fica muito perto do Bahrein, foi atribuído a milícias iraquianas apoiadas pelo Irã, vindas do Iraque. E então usaram isso para um ataque conjunto dos Estados Unidos e da Arábia Saudita contra o Iraque, contra instalações militares iraquianas e do Departamento de Defesa iraquiano. Quando, na verdade, não há nenhuma evidência de que qualquer grupo iraquiano tenha se envolvido nisso. Isso, claro, se de fato houve um ataque àquela instalação na Arábia Saudita. Alguns dizem que o Iêmen assumiu a responsabilidade. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Os Estados Unidos claramente coordenaram com antecedência, com a Arábia Saudita, o ataque àqueles alvos. Aquilo não foi apenas uma reação impulsiva. Tem alguma coisa acontecendo. Você vê os sauditas fazendo essas coisas, expandindo a guerra em duas frentes, ao norte e ao sul. Como isso poderia, de qualquer forma, servir aos interesses da Arábia Saudita, economicamente ou militarmente? Eles já tinham sido duramente derrotados pelos Houthis antes, e isso significou que desde 2023 buscaram uma relação prática e pragmática com os Houthis no Iêmen, e romperam isso nas últimas 2 semanas. Por quê? E eu estou dizendo, uma pressão tremenda está sendo aplicada sobre eles.
Muito provavelmente MBS está comprometido em algum nível. Algumas pessoas apontam para a relação dele com Jeffrey Epstein, que é incrivelmente próxima. Isso pode ter alguma influência nisso. Israel tem infiltração no Palácio Saudita por meio das relações com Epstein e assim por diante. Mas os Estados Unidos têm muita influência sobre a Arábia Saudita. Então, todos esses estados tomando decisões, Kuwait, Bahrein, quer dizer, eles devem estar loucos. O que estão fazendo? Quer dizer, só aderir aos acordos de Abraão já é uma decisão ruim. E alguns desses países fizeram isso. E agora veja como isso se desenrolou. Quando todos esses países, por mais duvidosos que sejam seus regimes, tomam decisões com base na pressão exercida sobre eles pelas potências ocidentais e não nos próprios interesses, esses são sinais reveladores de grandes mudanças que estão por vir. E isso não é bom para a estabilidade. Não é bom para os Estados Unidos. Donald Trump definitivamente não quer que, sob seu governo, os livros de história registrem que o Irã assumiu o controle total como uma superpotência regional sobre a Ásia Ocidental. Ele não quer isso no currículo dele como presidente dos Estados Unidos. Então acho que eles vão explorar todos os ângulos possíveis. E no fim das contas é certamente uma empreitada inútil. Mas para os Estados Unidos, esses estados do Golfo são apenas danos colaterais. These Gulf states are just collateral damage. Like I said, they could easily install a military dictatorship. Como eu disse, eles poderiam facilmente instalar uma ditadura militar em qualquer um desses países. Talvez levasse alguns meses ou 6 meses para organizar um golpe, mas isso pode ser feito. E eles têm tanta influência sobre esses países que você não faz ideia. Eles poderiam encontrar uma forma de aplicar sanções e de repente esses países ficariam encurralados. Essas famílias reais ficam obrigadas a fazer exatamente o que lhes mandam. Elas não têm soberania nem independência alguma. Têm de operar completamente sob a égide dos Estados Unidos, sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos não estão fornecendo segurança nenhuma para nenhum desses estados. E agora se sabe que eles jamais forneceriam. Até publicamente, alguns oficiais militares dos Estados Unidos disseram que tiveram de racionar seus mísseis interceptadores para proteger vidas americanas nas bases, em vez de proteger o país anfitrião. Então, não está sendo oferecida proteção nenhuma. É meio que uma piada. E isso não vai mudar. Então, toda essa extorsão de proteção, os Estados Unidos operando uma extorsão de proteção no Golfo Pérsico, o Irã arrancou a máscara disso. Agora está totalmente exposto. E essa relação todo mundo consegue ver. É essa relação. Ela é predatória. É, antes de tudo, para a defesa de Israel e depois para os Estados Unidos. Então, quaisquer que sejam as ambições geopolíticas deles na região, isso também serve a elas. Mas não é para fornecer proteção a nenhum desses estados do Golfo. Isso colocou um enorme alvo sobre eles. It's painted massive target on them, and now look at it. And the United States doesn't care. I mean, e agora olhe para isso. E os Estados Unidos não se importam. Quer dizer, Israel e os Estados Unidos juntos poderiam facilmente assumir o controle de um ou mais desses estados do Golfo, com a ajuda de seus aliados. E acho que essa é uma opção real. Acho que em algum momento isso provavelmente está sobre a mesa. De que outra forma eles poderiam fazer isso? Se as coisas continuarem seguindo esse rumo, os Estados Unidos serão expulsos da região. Israel ficará sem um patrocinador e sem um protetor. E esses são resultados simplesmente inaceitáveis, tanto para Washington quanto para os israelenses. A outra opção é que eles estão ameaçando usar a carta nuclear, ambos. Ou pelo menos você vê conversas nesse sentido circulando por aí, o que deveria chocar todo mundo e deveria ser muito perturbador para qualquer pessoa. Mas isso está acontecendo. Então essa também é uma opção. Mas essa também não é uma opção final e definitiva. Quer dizer, o que você vai fazer? Um ataque nuclear simbólico contra a Montanha Picareta e depois? Você acha que nesse ponto os iranianos vão hastear a bandeira branca? Não, não vão. Na verdade, eles vão redobrar seus esforços e mais países virão em seu auxílio.
Então essa opção, embora seja bastante assustadora por si só, não vai trazer vitória para os Estados Unidos e para os israelenses. Muito pelo contrário, isso realmente marcaria o fim. Acho que seria o epitáfio de Israel na região, com certeza, e também dos Estados Unidos. Portanto, embora seja algo assustador e amedrontador, as consequências serão terríveis se eles seguirem por esse caminho. Então, enquanto isso continuar dentro de um cenário convencional, o Irã, como você mostrou no artigo anterior que publicou, está entrincheirado por uma guerra de desgaste e tem toda a expectativa de vencer com o tempo. Eu acho que isso é provável. Provavelmente, esse é o desfecho no longo prazo. A questão é o que vai acontecer nesse intervalo e o que vai acontecer também com esses estados do Golfo. O que vai acontecer com o Egito? Houve uma provocação em Damietta, envolvendo uma instalação de conversão de GNL, de propriedade dos Estados Unidos, uma unidade flutuante de armazenamento, que foi atingida pelo que parecia algum tipo de ataque com drone. As pessoas estavam tentando culpar o Irã ou os Houthis. Ninguém assumiu a responsabilidade. Os egípcios estão investigando. Então agora estamos claramente em território de operação de falsa bandeira. E de novo, esses são estertores desesperados de, quem sabe, dos israelenses tentando de algum modo arrastar o Egito para isso, ou os Estados Unidos. Então acho que foi cometido um grande erro ali. Foi uma operação mal executada. Acho que o ataque a Abqaiq, na Arábia Saudita, pode ou não ter sido uma operação mal executada. Mas o fato de os Estados Unidos e a Arábia Saudita terem atacado o Iraque faz com que isso seja tecnicamente uma operação de falsa bandeira. Mesmo que o Iêmen assuma a responsabilidade, os Estados Unidos e a Arábia Saudita usaram isso como pretexto, mentiram sobre a natureza do ataque e depois usaram isso para atacar outra pessoa. Tecnicamente, isso é uma operação de falsa bandeira, ou funciona como uma. Acho que é semelhante no caso do Egito. Isso foi, eu acho, uma operação mal executada. Quem quer que tenha feito isso, provavelmente os israelenses, mais provavelmente. Israel tem um histórico muito forte de operações de falsa bandeira. Eles são ativos nisso e com certeza vão recorrer a isso em tempos de guerra. Eu acho que já fizeram isso em várias ocasiões. E acho que isso também é algo importante, algo com que as pessoas precisam se preocupar. Até onde Israel iria ao lançar uma operação de falsa bandeira para tentar virar o jogo nesse conflito? Até onde iria? Até a Europa? Até os Estados Unidos? Sabe, até onde? Quais são os limites do desespero de Israel para, de alguma forma, mudar o rumo dessa situação terrível que eles criaram para si mesmos e para os Estados Unidos? Ótimos pontos, Patrick. Você fez uma pergunta no X, e talvez possa respondê-la porque eu também estou curioso. Você perguntou por que Donald Trump mente repetidamente para o povo americano e para o mundo, dizendo que há negociações com o Irã. E até naquela grande publicação no Truth Social que compartilhei antes, ele quase admite que sim, está mentindo, porque isso não está acontecendo. Ele está muito irritado porque o Irã está essencialmente dizendo que não está falando com os Estados Unidos, enquanto ele afirma que eles imploraram para o Irã voltar à mesa de negociações. Mas isso já aconteceu várias vezes, e eu queria saber o que você acha. Por que isso continua sendo essa encenação que Trump segue fazendo? Bem, aos mercados, sabe? E se ele próprio está se beneficiando financeiramente disso, essa é uma discussão em aberto. Mas eu diria que, sem dúvida, as pessoas do círculo íntimo dele, a família dele, o grupo dele de Wall Street, estão se beneficiando. Ele tem muitos operadores de Wall Street no gabinete, de Howard Lutnick, a Scott Bessent e muitos outros. E o petróleo caiu, quanto foi? 5% com aquele anúncio? Então, se você soubesse antecipadamente desses anúncios, poderia ter ganhado bastante dinheiro. Institucionalmente, não estou falando de traders individuais, mas instituições podem ganhar uma quantia substancial de dinheiro. Então há outros mercados, e isso já foi comprovado. É criminoso, mas
É grosseiro e imperdoável criar situações geopolíticas tão incendiárias para obter lucros de curto prazo. Então é isso. E eu acho que isso é apenas um hábito, se eles fizeram isso regularmente ao longo do último ano e meio. Então essa é uma fórmula que eles conhecem. Talvez nem seja o presidente, mas ele facilmente poderia estar envolvido nisso. Ele parece estar meio fora de si mentalmente muitas vezes. Então, ele poderia, sem dúvida, estar sendo manipulado por alguns membros do gabinete e por pessoas ao redor dele. Eles poderiam simplesmente manipulá-lo e continuar explorando esses ciclos, esses padrões e essas situações repetidas. E por um período, provavelmente diriam, bem, estamos garantidos até as eleições de meio de mandato. Então vamos fazer alguns bilhões antes de novembro. Quer dizer, isso pode ser feito discretamente. Ele nem precisa saber disso. Mas quanto da influência de Jared Kushner estamos vendo aqui? Ou da Witkoff e filhos? Então você tem Trump e filhos, o genro, e depois tem Witkoff e filhos. Todos eles estão muito envolvidos e comprometidos com questões relacionadas às decisões de política externa deste governo. Então tem isso. Depois há simplesmente a instabilidade geral dele e a sua, eu não sei. Confabulação é uma palavra, eu acho. Ouvi Robert Barnes tentando explicar em outro programa como a mente do Trump funciona, embora seja disfuncional, e a palavra confabulação me veio à cabeça, mas definitivamente há uma equipe ali. E, quando publicam alguma coisa, alguém está redigindo essa publicação. Ela é aprovada ou decidida e então tornada pública. E eles têm certos resultados ligados a isso, ou certas reações. Então, sabe, eu não sei. Ele já foi pego mentindo tantas vezes e fazendo anúncios falsos. Sejam ameaças falsas de aniquilação, das quais depois recuou, sejam acordos falsos que não existiam. Sabe dizer, os iranianos estão implorando. Acho que a última que você me mostrou no começo do programa, Dani, foi: eles estão implorando por um acordo. Ele já disse isso antes também. Todo mundo está vindo até mim, estão vindo até mim, pedindo para eu adiar os ataques. Os iranianos disseram, por favor, não ataquem. Essa é uma narrativa com a qual acho Trump se sente muito à vontade. Ele construiu essa imagem falsa junto aos Estados Unidos, junto à turma MAGA, que é completamente falsa, a de que ele está no comando, de que ele é o chefe, de que ele é o grande manda-chuva e de que todas as decisões e acordos passam por ele. Ele é o CEO do mundo. Essa é a imagem que ele gosta de projetar por aí, e nada poderia estar mais longe da verdade. E a maioria dos países e líderes mundiais está rindo desse presidente, rindo desta administração e, de certa forma, rindo com repulsa dos Estados Unidos como país nesse momento. E essa é a realidade aqui. Quero dizer, espero que sobrevivamos a isso, Dani, como país e como raça humana. Vamos olhar para trás e as pessoas vão dizer, mas que diabos foi isso? Quero dizer, o site dele, Truth Details, e o fato de terem chamado aquilo de Truth Social é uma piada tão grande. Sabe, é tipo o auge de uma marca oxímora. Mas enfim, quero dizer, ele está usando nomes de países e coisas assim, então está se envolvendo com geografia, o que é bom. Ou quem quer que esteja escrevendo esses tweets. Embocoloquetu o strengths race. Caris. Que o Mjur está entre aspas. Seria de se esperar que Trump fosse um pouco mais gentil e que sua equipe fosse um pouco mais gentil com Oman. Oman, porque ele não o reconhece como um país. É por isso que ele está dizendo Oman. O que seria, não sei, eu diria um erro estratégico, porque eles meio que precisam que Oman colabore. Esse governo poderia ter como alvo uma mudança de regime em Oman, porque eles sempre mantiveram um status neutro. Não têm forças armadas, nem defesa em grande escala, então estão relativamente expostos a uma potência mais forte. Eu, de fato, não descartaria isso em termos de um golpe ou de uma mudança de regime imposta. Não descarte isso com este presidente, com este governo desonesto que temos em Washington.
Eles poderiam tentar tomar Omã, ocupar o país, ou simplesmente se convidar para o lado omanense do Estreito de Hormuz e usar aquilo como base de operações. Não que isso fosse melhor do que qualquer uma das outras bases deles, mas basicamente obrigaria o Irã a disparar mísseis contra Omã. Mas isso seria uma bagunça absoluta, não seria? Mas enfim, eles estão ficando sem opções. E aí você lê isso. O Irã nunca terá uma arma nuclear. Aí está aquele argumento do espantalho de novo. Estamos impedindo o Irã de obter uma arma nuclear. Então eles ainda precisam recorrer a todos esses argumentos do espantalho, esses argumentos falsos, para justificar todos os crimes de guerra que os Estados Unidos cometeram nos últimos anos contra o Irã, para impedir que eles tivessem uma bomba nuclear. Eles não tinham uma bomba nuclear, não estavam buscando uma bomba nuclear, então sabe, isso já está ficando velho. Mas enfim, tá tudo aí. É um desespero enorme. Eles nunca vão controlar o Estreito do Irã. Nós nunca vamos controlar o Estreito de Hormuz. Bem, eles não controlavam necessariamente o Estreito antes da guerra. Controlavam? Nós controlamos. Nós vamos controlar isso. Nós vamos cobrar. Há 2 semanas, ele queria impor uma taxa de 20% sobre toda atividade econômica que entrasse e saísse do Estreito de Hormuz. Depois que Marco Rubio ficou dando lição ao mundo sobre como é terrível do ponto de vista do direito internacional que alguém cobre pelo uso de vias navegáveis, tirando, sabe, os egípcios, os turcos e todo mundo mais. Mas enfim. Bem, temos uma pergunta da audiência, do Power of Spirit 100. Eles perguntaram, Patrick, qual é a sua opinião sobre os paquistaneses? Talvez seja melhor dizer o governo paquistanês. Provavelmente é isso que querem dizer. Eu não confio nem um pouco neles, nessa junta militar. Então, o que você acha? Quero dizer, eles estão fazendo o papel de mediadores, mas é claro, a situação é muito complicada. O que você acha disso, Patrick? Acho que os paquistaneses, eles foram construtivos e parecem ter tentado de boa fé desempenhar um papel positivo como mediadores e auxiliar negociações. Isso é uma grande responsabilidade. E eles fizeram isso. Isso é ótimo. Podemos elogiá-los muito por isso. Eu gosto dos paquistaneses em geral, eles são incríveis. Eu confio no governo e acho que ele sempre age de forma correta? Não acho. Os Estados Unidos exercem muita pressão e têm muita influência sobre esse governo no Paquistão. Então, embora eles consigam ser um tanto independentes em certo nível, também vão ceder à pressão dos Estados Unidos. Quer dizer, foi há apenas algumas semanas que eles estavam, sabe, estendendo uma tigela de esmolas para Washington, pedindo um pacote de resgate e estabilização cambial de 20 bilhões para a rupia paquistanesa. Quer dizer, o que é isso em meio a tudo isso? Então, quando você vê esse tipo de situação, e claro, os Estados Unidos dando a ordem para que prendam e encarcerem o líder deles, o primeiro-ministro Imran Khan, isso também vem dos Estados Unidos. Então, até que ponto? Acho que a pergunta da pessoa é mais esta. Quanta confiança podemos ter no Paquistão de que ele vai de fato ser um líder legítimo e uma força para o bem na região e dentro dessa situação aqui? E eu diria que não vou depositar muita confiança nisso. Fico muito encorajado por eles terem se mobilizado, mas eles também podem ser, com a quantidade certa de pressão dos Estados Unidos, uma força de desestabilização. Eles podem falhar e fazer algo catastrófico nessas negociações se alguma coisa não for comunicada corretamente e assim por diante. A inteligência dos Estados Unidos pode intervir no lugar certo, com a distorção certa, bloqueando determinada mensagem ou comunicando um ponto-chave. Então, quanto confiamos neles? Quão independentes eles são? No fim das contas, eles são uma ditadura militar. Quer dizer, isso pode não ser um problema ou pode ser um problema. Então, eu não sei. Eu tenho sentimentos mistos em relação ao Paquistão, por diferentes razões.
mas vou acolher qualquer iniciativa positiva. Em geral, eles têm uma boa relação com os iranianos, são muito próximos, mantêm muitas parcerias diplomáticas e consulares pelo mundo e são aliados naturais, parceiros comerciais naturais. Então espera-se que esse seja o princípio orientador do envolvimento do Paquistão em tudo isso. Mas, infelizmente, o Paquistão está em dificuldades financeiras. Eles têm seus problemas. E os Estados Unidos estão sempre ali, acenando com aqueles dólares. Eles podem simplesmente criar mais 20 bilhões de dólares pelo Federal Reserve e mandar para lá, com juros. Sim, e também sabemos que os Estados Unidos realmente querem romper aquele corredor econômico China-Paquistão, que agora é tão enorme. Última pergunta, talvez em 2 minutos ou menos, Patrick. O Turcomenistão é um país proxy dos Estados Unidos? Existe alguma possibilidade de os Estados Unidos atacarem o Irã a partir do território turcomeno? Não se estenda muito sobre isso. That's an interesting question. I mean, Essa é uma pergunta interessante. Quero dizer, é preciso lembrar dos tumultos no Irã, das células que foram montadas dentro do Irã e também dos lugares onde estavam fabricando drones. E grande parte disso envolvia refugiados afegãos. As pessoas não percebem que o Irã foi um dos países que mais acolheram refugiados afegãos, provavelmente mais do que qualquer outro país. O Afeganistão é seu vizinho, e os Estados Unidos e Israel exploraram isso, usaram isso para atacar o Irã de dentro. E o Turcomenistão também faz fronteira com o Irã. Eu não sei muita história entre esses dois países, mas diria que os países da CEI, os ex-países soviéticos dessa região, o Tajiquistão seria um exemplo. Talvez estejam mais, possivelmente mais, sob a influência de Moscou e de Washington. One might say. So that's something to consider for the former Soviet sphere. Então isso é algo a se considerar na antiga esfera soviética, é algo a se considerar ali. Mas os Estados Unidos poderiam usar, e já usaram o Turcomenistão como base de apoio para outras operações. Na verdade, já usaram. Também já cooperaram com a Rússia no passado, em certas operações. Podem ter sido operações antiterrorismo. Então o Turcomenistão já esteve no radar antes. É um país enorme, com um terreno também muito hostil. Mas sabe, dá para esconder muita coisa num país assim. Então, não sei o suficiente sobre isso. Vou ter que estudar o assunto. Mas pode ser uma questão interessante. Pode ser. Bem, com isso, Patrick, acho que é um ótimo ponto para encerrarmos por hoje. Pessoal, não deixem de clicar no botão de curtir. Na descrição do vídeo, vocês encontram tanto o Substack do Patrick, quanto o YouTube do 20th Century Wire, onde ele faz muito trabalho excelente, incluindo o Sunday Wire, que todo mundo deveria acompanhar todos os domingos. É isso. Cliquem no botão de curtir. Amanhã eu estarei... Amanhã é o quê? Terça-feira? Amanhã volto ao vivo com Shami Nahwani, à 1 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos. Patrick, tem algo que você queira dizer antes de encerrarmos? Patrick, anything you want to say before we close up here? No, I think we covered a lot of very interesting Não. segues. Acho que abordamos muitos assuntos bem interessantes. Estou ansioso pela sua conversa com a Charmini. Ela é fantástica, editora-chefe do The Cradle, um ótimo veículo de comunicação. Então, com certeza, vou acompanhar e ver o que ela tem a dizer sobre tudo isso. Mas sim, foram acontecimentos muito interessantes nesta semana. Só podemos esperar o melhor, rezar pelo melhor e nos preparar para o pior. Essa é certamente a situação em que o Irã se encontra. E nós aqui, no mundo dos comentaristas, estamos mais ou menos no mesmo barco, observando. Watching. Yeah. Exactly. Yes, everyone, hit the like button. Exatamente. E pessoal, apertem o botão de curtir antes de sair. Na descrição do vídeo, como eu disse antes, estão o trabalho do Patrick, o 21st Century Wire e o Substack dele, onde vocês podem apoiá-lo. E não deixem de curtir e se inscrever no canal dele no YouTube. Na descrição do vídeo também estão todas as formas de apoiar este canal, Patreon, Substack e muito mais. Na verdade, acho que errei o horário de amanhã, 4 de agosto. Acho que será meio-dia, horário do leste dos Estados Unidos, porque ela estará falando do Líbano. Então, meio-dia, horário do leste.
um programa um pouco mais cedo. Mas não deixem de nos acompanhar no dia 4 de agosto. Certo, pessoal? Apertem o botão de curtir antes de sair e vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. All right, everybody, hit the like button before you go, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.